Tudo bem, picapeiro? Pois é, fiquei bem pequenininho aqui, do lado dessa monstra, né? 6 meses depois, nessa mesma cena, num outro ambiente, Pantanal, coloquei essa camiseta de bonito para gravar esse carro, especialmente porque foi lançada no Pantanal, assim como a geração anterior, lá do passado, bastante tempo atrás, também foi lançada no Pantanal. Hoje, infelizmente, eu não estou no Pantanal, mas estou aqui, no meio da natureza, contemplando, ouvindo os pássaros. Inclusive, peço desculpa aí se os cantos estiverem atrapalhando este áudio. Bom, vamos trabalhar? No teste, se você ainda não viu a avaliação que eu fiz desse carro no lançamento, eu tive pouco contato, mas tive um pouco de rodovia, um pouco de estrada de terra, tivemos ali algumas coisas para dar uma pitada do que esse carro poderia entregar aos seus futuros interessados, né? Mas hoje, depois de 6 meses do lançamento, posso dizer que depois de metade do percurso do meu teste, eu já pude perceber que esse motor é realmente o segredo aí que torna esse carro um sucesso. Por quê? Tem potência, tem ronco, um câmbio de 10 velocidades e que funciona a quantidade de pistões conforme você acelera. Então, se você quiser uma potência ao extremo, é só dar acelerador. Agora, se você quiser andar tranquilo, 120, 110 km por hora na rodovia, esse consumo aqui é muito bom. Eu registrei mais de 10 km com 1 litro na rodovia, andando de boa. Agora, quando eu dei uma aceleradinha, o consumo já cai ali para casa dos 5, 6. Por quê? Porque os pistões entram em funcionamento e a injeção de combustível tem que acontecer para que tenha força suficiente para desenvolver toda a cavalaria que esse carro entrega. Algumas coisas aqui eu achei demais. Algumas outras coisas eu achei não tão legais. E quero comentar com você com o objetivo não de desmerecer, porque como eu sempre falo e vou repetir novamente, não existe carro perfeito. E para mim, a Chevrolet entrega os carros mais honestos que existe no mercado, na minha opinião. E te entrega o que você espera, muitas vezes sem surpreender, mas sem decepcionar. Então, são produtos que você não tem por que falar mal. Você vê, tem memes aí de várias marcas, de várias... Chevrolet praticamente não tem. Então, quem é proprietário de um Chevrolet, normalmente está satisfeito com o que tem. Eu testei também as duas versões da F-150 da Ford. Ainda não consegui, nenhum colega meu também conseguiu, testar a 1500, que concorre diretamente com esse carro, que tem suspensão a ar. Mas, andando nas duas F-150 e nesse carro aqui, eu posso dizer que a F-150 é um veículo muito mais para trabalho, mas também para se aventurar. E esse carro aqui é um carro muito sóbrio. É um carro que não perdeu nenhuma, não deixou de entregar nenhuma capacidade que eles poderiam entregar pensando no off-road. E esse carro é um carro muito agro. É um carro que vai estar no campo, muitas vezes caminhos para chegar em algumas fazendas em época de chuva que são tão desafiadores quanto uma trilha off-road, que a gente costuma fazer por opção, mas quem está lá na fazenda faz por necessidade. Então o carro tem que ter capacidade para isso. E uma das coisas que eu percebi começou pelo pneu. O pneu é uma coisa que sempre as marcas deixam de fazer, mais pensando no off-road, para que a economia de combustível, o baixo nível de ruído, seja atingido de forma esperada pela marca para poder divulgar o carro. Mas aqui não. Aqui nós temos um pneu Bridgestone, mas ele é um pneu que tem um sulco lateral e um desenho, um formato que tem uma ótima performance, não só no asfalto, mas também no off-road. Então, um destaque importante aqui é esse pneu que tem a capacidade para levar esse carro onde ele foi feito para chegar. Você não precisa comprar um carro desse de mais de 500 mil, 530 mil reais e ter que correndo trocar o pneu, né? Então aqui dá para você usar esse pneu na vida útil dele e aí sim, quando tiver que fazer a troca, aí você pode colocar um pneu mais adequado para o seu uso. Se for muito fora de estrada, tenho certeza que você já vai, no mínimo, para um pneu AT com um desenho bem robusto. E fica lindo nesse carro, né? O consumo, acho que é uma grande dúvida de quem está querendo escolher um carro desse, né? A Ram, por sua vez, apesar de não ser concorrente direto, a Ram 2500 com aquele motor Cummins é um baita carro. E muitas vezes, quem pensa em comprar um carro desse, ou uma F-150, está optando pela Ram 2500, ou às vezes até pela 3500, dependendo de onde você está. Qual a diferença entre esse carro aqui e uma Ram 2500? Em primeiro lugar,
Conforto. Eu acho esse carro mais confortável que a 2500, apesar da 2500 ser bem confortável. Espaço interno, acho que a Ram 2500 ganha. Motorização, aí é a sua escolha, né? Diesel ou gasolina. O preço que está o diesel hoje, eu acho que você vai gastar quase a mesma coisa do que esse daqui, porque aquele 6.7 bebe, viu? Olha, é bem fácil de estar até acima no gasto do que esse motor a gasolina, por incrível que pareça. Não sei como é no seu estado, mas aqui em São Paulo tá difícil abastecer com diesel de qualidade, o preço está caro e o consumo daquele motor Cummins não é baixo. Então aqui esse motor com essa eficiência energética talvez possa te entregar aí uma relação custo-benefício maior, já que esse motor tem um custo de manutenção menor do que o motor diesel. Então assim, o motor diesel demora um pouco mais talvez para dar problema, mas quando dá problema, é uma facada no bucho, né? E aqui não, aqui é um motor a gasolina, é um motor que a gente já conhece da linha do Camaro, um câmbio de 10 velocidades, que te dá aí uma tranquilidade para longas estradas. O pessoal do Mato Grosso que tem aquelas retas inacabáveis, esse carro aqui na 10ª marcha, o giro cai lá para 1.500, 1.600 giros a 120 por hora. Então você vai com um consumo extremamente baixo, uma velocidade de cruzeiro excelente, tem todos os controles eletrônicos aqui, tem um head-up display bem completo, então conforto, segurança não vai faltar aqui, além da eficiência, né? Então a eficiência é sim a chave principal para esse carro. Então vamos voltar no raciocínio de uma Ram 2500. Vamos lá, o que mais a Ram 2500 pode oferecer a mais ou a menos do que esse carro? A caçamba desse carro é a maior da categoria. Não sei, vou checar e vou colocar aí. Não sei se é maior do que a 2500, mas a 2500 tem a possibilidade da Ram Box, que são aqueles boxes laterais da caçamba que são muito úteis, ou às vezes inúteis, porque eu conheço gente que tem Ram com Ram Box e que não usa. Ah, coloquei uma vez nos negócios lá, acabei esquecendo. Eu acho bem útil para o meu uso, mas para muita gente não faz nenhum sentido. Tem também os dois cooler no assoalho do banco traseiro. Também acho útil, mas muita gente também nem sabe que tem, né? Então esse carro aqui ele não fica muito atrás quando é espaço, porque tem bastante espaço. Conforto. E esses bancos aqui são muito bons também, apesar do da Ram também ser muito bom. Então o que mais a Ram poderia ter para ganhar desse carro aqui? Puxar reboque? Potência? Tem bons ganchos aqui na dianteira, inclusive falando em 4x4, a Ram não tem controle de descida, esse carro tem. A Ram não tem vários recursos off-road que esse carro tem. Então, a Ram ela fica inferior a Silverado, ao meu ver, ao meu ponto de vista, a minha análise. Então, se você estava pensando em comprar uma Ram 2500, pensando que pode ser mais econômica porque é diesel, pensando que tem mais espaço, isso e aquilo, potência, esse carro aqui, na minha opinião, é superior à Ram 2500. Agora falando em F-150, F-150, na minha opinião, é imbatível quando é desempenho, velocidade e prazer ao dirigir. Eu acho a F-150, barulho dela é superior ao ronco desse daqui, o motor, eu acho que ele provoca mais, a dirigibilidade esportiva do carro é muito legal. No off-road, eu achei muito bom também. O conforto também é muito bom. Tem vários recursos aí, como na versão Platinum, de rebater a manete da alavanca de câmbio e virar uma mesa ali de trabalho, que é super legal. Mas aqui, a gente também tem um baita apoio de braço ali, que é quase uma mesa. Tem tomada também, 110 volts. E eu não vejo, assim, tanta diferença perto do que oferece a F-150. A F-150, eu acho que o diferencial dela é essa mesmo. É não pensar no consumo, botar o pé no acelerador e fazer curva aí cantando o pneu. Esse carro não, esse carro é um carro mais controle, um carro mais zen, vamos dizer assim, né? Então acho que esse carro aqui é um carro mais tranquilão, e a F-150, um carro mais provocativo, um carro para quem gosta de trabalhar no giro alto. Então, entre as duas, essa daqui tem capacidade maior de caçamba, né? Um volume maior de caçamba do que a F-150, e tem essa possibilidade de baixo consumo se você tiver com baixo giro. Já na F-150, seja giro alto, giro baixo, o motor está trabalhando todo o tempo lá. Então aqui, mais vantagem para a Chevrolet Silverado. O que mais que a Chevrolet Silverado tem de superior aos seus concorrentes? Rede de concessionária, bem grande. Confiança na marca? Eu acho que também
é um positivo aqui, porque é uma marca que não deixa nenhum cliente na mão, é uma marca que não tem muitos precedentes aí de problema no pós-venda, ou clientes insatisfeitos, problemas em série. Chevrolet é uma marca que eu particularmente tenho ficado cada dia mais fã dos produtos. Agora com a nova S10 então, chegando o Blazer EV logo logo, a nova Trailblazer, inclusive estou indo para o lançamento, vou contar tudo para vocês. Bora ver todos os detalhes desse carro. Vamos lá, e ainda tem o teste, posição em X e subida em morro. Vamos ver como é que esse carro vai se sair, hein? Se eu der os 2 cliques aqui da abertura da caçamba, ela abre eletricamente. E agora? Se eu der 2 cliques, ela não fecha eletricamente. E se eu der só um clique? Também não. Agora, se eu vier aqui embaixo e apertar esse botão, ela recolhe eletricamente. Mas nem no botão da chave e nem no botão dentro do carro ela recolhe eletricamente, apenas apertando este botão aqui. Aproveitando que a gente está aqui, câmera e iluminação, além do botão que abre e fecha, e esses daqui só abrem, né? Temos também ligação para reboque, que já vem aqui com a preparação, e aqui uma chave para destravar a descida do step. Essa tampa ficou muito bonita, com esse Chevrolet em baixo relevo, esse High Country aqui com a montanha, né? O carro é muito bom também para subidas em montanha. Silverado aqui o modelo. Esses 2 escapes aqui que eu acho muito bonitos. Eu vi um outro carro aí, não foi esse, você também deve ter visto, que o cara colocou um adesivinho HDMI 1, HDMI 2. Achei que ficou bem engraçado. Talvez se eu tivesse uma Silverado, eu fizesse essa mesma brincadeira. Mas acontece que aqui, ó, tem uma facilidade para subir na caçamba. Lateral por quê? Porque se a tampa estiver aberta, você tem como vir aqui. Agora, e se eu tiver com algumas coisas aqui dentro? A Chevrolet foi a única a inovar nesse sentido. Você tem um estribo para chamar de seu aqui na caçamba. Tamanho daquela iluminação com câmera. Tem câmera em todos os lados desse carro. Também tem sensor de estacionamento, já que é um carro bem grande, né? Ela só abre se estiver destravado o carro. Puxa-carga aqui. Tem iluminação em LED. Essa pintura que a gente tanto gosta e que não risca. E também não deixa os seus objetos ficarem dançando aí dentro. Tem uma outra tomada aqui, já no padrão, que dá para usar nas nossas coisas aqui. Não é o padrão atual brasileiro, mas funciona bem, como vocês estão vendo aí. E o High Country lá dentro, né? Percebam, né? Quantidade de poeira que está em cima. E aqui dentro também. Então, poeira entra mesmo. Até mesmo porque ali dentro eu fecharia, mas tem uns furos ali. E aí entra poeira mesmo, né? Essa proteção superior de aba aqui é de uma boa qualidade. E tem aqui os pontos. Se você quiser conectar aí aqueles reboques que faz o apoio na caçamba, dá para você
colocar até uma casa, uma barraca em cima, tranquilamente. Aqui nós temos um feixe de mola traseiro. Freio a disco também na traseira. Essa roda de 20 polegadas está calçada no pneu 275 60. 60 de altura, 275 de largura. E aqui é um pneu AT. Só que é um pneu AT mais para asfalto do que para fora de estrada. Porém, é um pneu AT. Tem aqui o sulco lateral, tem um desenho aqui que dá um grip melhor quando no fora de estrada. Então, além da roda ser muito bonita, o pneu é funcional, coisa rara hoje em dia. E não sei se você sabe, mas vem como opcional, na maioria das picapes grandes, o para-barro. Esse daqui só para dianteira, para não sujar o estribo. Lá atrás não tem, mas faz falta, né? Nesse tipo de picape não ter um para-barro. Aqui na dianteira também tem, todos para proteger a lataria e também o estribo. Porque, por exemplo, estribo automático, quando cheio de barro, você pode ter problemas ao fechar o estribo. Você sabia disso? Na Ram, por exemplo, não vem com a para-barro de série. É um item opcional, um acessório. Então, toda vez que você for usar o estribo elétrico numa picape, pensa bem, é necessário ter uma para-barro, para você não ter problema se for usar no barro, né? Quem já me conhece sabe que eu não sou muito fã desse tipo de antena, né? Tendo antena ali no teto, por que não colocar o FM lá? Já que aqui, ó, qualquer gatuno, rapidinho, pode levar embora. Um item que muitos colegas comentaram quando no lançamento, foi esse cara aqui, ó. Você sabia que a Silverado, nos Estados Unidos, tem um retrovisor menor? E para o Brasil, mandaram esse baita retrovisor? Quando você precisa puxar um reboque, um trailer, algo grande lá atrás, você precisa de um retrovisor que seja de tamanho suficiente para que você possa ver o que você está puxando, para que você possa ver na manobra o trailer de forma clara, grande e nítida. Então, nós temos aqui, além de luzes, repetidores de seta e lanterna, e luz aqui para iluminar a sua lateral, nós temos dois espelhos, como a gente costuma ver nessas picapes grandes. Agora aqui, ó, ainda tem uma regulagem. Você consegue trazer ainda mais para fora, e aí você tem, de fato, um retrovisor avantajado. Qual é o problema disso, Flávio? Eu não quero ter um retrovisor tão grande desse, mas eu preciso, então o retrovisor está aí. Mas quando você não quer, você pode trabalhar com ele nessa posição. Acontece que, se você passar numa costela de vaca, ele tem uma vibração muito grande. Parece que vai cair, ele é firme, mas a impressão que dá é que ele vai cair. Então, esse retrovisor, essa escolha da Chevrolet foi bem feita, mas parece que não agradou muitos, né? Aqui dentro, o espaço é sim muito generoso. Espaço de sobra aqui está ajustado para mim, lá ainda muito espaço. Tem aquecimento dos bancos traseiros, USB-C e USB. Dá para também rebater o assento e ficar com espaço ainda maior para carregar o que for preciso. E ainda aqui um compartimento porta-ferramentas. E olha só esse compartimento que a Chevrolet conseguiu encaixar aqui no encosto do banco traseiro. Um bom espaço que dá para acomodar algumas coisas aí bem interessantes. Uma outra coisa que vale destacar também é aqui o teto, olha, ele tem um rebaixo. Para quem tem uma alta estatura, vir aqui atrás é muito tranquilo. Aqui dentro, teto, coluna, tudo escuro. É muito legal porque quem vai usar na fazenda, terra, poeira, não fica encardido rápido. E muita gente também, eu já vi criticando o teto solar ser só ali na parte dianteira e não ter um panorâmico para quem está aqui atrás. Mas em contrapartida, a Chevrolet conseguiu fazer uma coisa que eu acho bem mais útil do que o teto solar, que é esse recuo para a cabeça. Então nós temos aqui, ó, vou mostrar para vocês, olha a distância que eles deram a mais
para a cabeça de quem vai aqui atrás. E não necessariamente a pessoa tem que ser muito alta para ser confortável isso. Você já entrou num imóvel onde o teto é baixo, é uma sensação ruim, né? Então quando você tem um pé direito alto, que é o caso aqui, você viaja muito mais confortável. Então, para entrar no carro já ajuda, e estando dentro dele, é muito confortável você ter esse teto mais alto. Então eu, se tivesse essa opção como escolha para qualquer picape, eu acho que eu sempre escolheria esse teto menor com essa altura maior aqui para o banco de trás. Inclusive até para carregar alguma coisa é muito útil você ter. Quanto luxo, né, a gente está tendo nessas picapes. Olha a largura do encosto de cabeça. É quase a largura do banco. Banco esse que é ventilado e aquecido, se necessário. Uma costura muito bonita e todo perfurado para ter aí esse aquecimento, essa refrigeração, né? Aqui, ó, controle individual, que você pode aquecer só o encosto, você pode ventilar o banco inteiro ou aquecer o assento mais o encosto. Mesma coisa aqui, ó, para o motorista. Bom, chegando aqui na posição em X com a Silverado, a primeira coisa que a gente percebe é a distância do entre-eixo, né? A roda está quase aqui no meio da rua e essa daqui começando a descer o morrinho e do lado de lá já na descida total. Uma abertura aqui de respeito, né? Lembra aquele 1 palmo que a gente mede de vez em quando aí? Aqui é 1 palmo e meio. Mas aqui na frente, só 2 dedos de distância da caixa plástica de proteção da caixa de rodas. Outro detalhe que vale a pena destacar aqui é que na posição em X, o estribo não conseguiu fechar. Ele abriu, tentou fechar, não conseguiu e ficou aberto. Você sabia que lá no multimídia tem várias configurações e que você pode deixar assim, ele travado fechado ou ele travado aberto, para ele não ficar abrindo e fechando toda hora, caso isso seja um problema para você em alguma situação, principalmente no off-road. No off-road eu deixaria ele travado para dentro. Bora lá ver como é que ela vai se sair aqui nessa posição, lembrando que esse entre-eixos aqui muda um pouco perto dos outros carros que a gente tem feito ultimamente. Então vamos ver como é que ela vai se sair. Bom, primeiro carro que me liberou o cinto nessa posição. Nós vamos começar em 4x2, que eu tenho certeza que a gente não vai conseguir voltar, vai só patinar. Mas vamos tentar para ver. 4x2, marcha ré. Não vai. Vamos desligar. Vamos colocar no 4x4 normal. 4x4 high acionado, marcha ré. Tranquilo, né? E aqui a gente provoca um balanço, mas quase nada para esse carro. Vou colocar em neutro e vou colocar reduzida. 4x4 low acionado, controle de tração desligado, marcha ré. Preciso nem acelerar, o carro já vai. Na descida, colocar o controle de descida aqui. Desceu bem. Vamos em marcha ré de novo, bem devagarinho. É muito robusto. Aumentar um pouquinho mais a inclinação para a gente fazer um balanço aqui.
Então aqui a gente tem um balanço bem estável, seguro e tranquilo. Agora eu vou posicionar aqui para a gente fazer a subida de montanha. Vamos começar a marcha ré. Vou subir em reduzida primeiro, agora eu vou na contrário do que a gente começou. Vou no mais potente para depois ir para o mais fraco. Vamos lá, marcha ré, 1, 2, 3, vamos nós. Subiu como eu imaginava, bastante. Agora eu vou descer no controle de descida. Aqui tá bem íngreme. Vamos ver como o controle de descida vai. Não tô segurando em nada no freio. Agora eu segurei, olha só essa inclinação. Agora eu vou colocar no neutro. Vou colocar no 4x4 high. Vou desligar o controle de tração. E vamos tentar subir no mesmo esquema. Vamos lá. É impressionante a capacidade e a potência desse motor que sobe voando. Soltei muito rápido o acelerador, com o freio. Então vamos fazer de frente, né? Já que ele foi tão bem assim. Vamos lá, no 4x4 normal, controle de tração desligado. Vamos ver de frente agora. Impressionante. Vamos colocar aqui o controle de descida em marcha ré. Eu segurei um pouco porque achei que ele estava indo muito rápido. Em marcha ré ele não consegue segurar tão bem não. Agora eu vou colocar neutro, 4x4 low, reduzida, e vou subir sem embalo. Vamos lá. Quase ultrapassou fronteiras. Quero mostrar para vocês aqui uma coisa bem legal, interessante nesse carro, que tem esse tapete aqui com uma modelagem muito boa, fecha bem a lateral para que o carpete se permaneça limpo, né? E aí ele vem com esse tapete, carpete, aqui, que é o ideal para o uso na cidade. Só que quando você vai para o off-road, eu só descobri chegando aqui, se eu tivesse descoberto antes, teria feito. Quando você vai para o off-road, você pode simplesmente remover essa parte de carpete e aí você tem
um tapete de borracha e ainda com essa opção antiderrapante. Olha que legal! Então, além de um belo acabamento, multifuncional. Então, esse é um detalhe que prova que a Chevrolet está sim preocupada com o uso que você vai fazer do carro. Eu não vi isso em outros carros. Se tiver algum outro carro que tenha isso e puderem me falar original de fábrica, eu agradeço quem puder contribuir, mas eu achei muito bacana essa opção de off-road ou centro urbano. E você, o que você achou? Botõezinhos de pressão, já está o tapete carpete no lugar. E se precisar limpar, dá para tirar tudo. Dá para reparar que ele tem um belo acabamento, inclusive para não ficar escorregando, ele prende embaixo do acabamento do banco. Vou mostrar esse detalhe para vocês. A Silverado, na minha opinião, sempre deixou a sua marca, principalmente no design frontal. A frente dessa picape sempre chamou atenção, sempre colocou muita identidade do próprio modelo. Então, essa daqui é tão quanto as iniciais, as primeiras Silverados. Tem um desenho, esse desenho aqui para mim, ele é muito legal. Esse cromado não é um cromado convencional, você pode ver que o brilho dele é diferente, ele é chamado como Ice Chromed, ou seja, é um cromado sem muito brilho, é um cromado mais esfumaçado, né? Então confere aí um visual ainda mais robusto e moderno. Moderno sem ser gritante, né? Então acho que mandaram muito bem nisso. Esses ganchos, esses sim cromados, são muito legais, muito parrudos e muito fáceis de usar. Sinceramente, acho muito baixo esse farol auxiliar. E o carro já é um pouco baixo também, né? Se comparado às outras picapes 1500. Então, essa picape, ela tem as próprias características dela e que, no meu ponto de vista, essa frente é o que mais marca, né? Esse desenho de capô com várias ondulações e essa parte central aqui que remete a uma entrada de ar de um super esportivo, porque motor para isso tem, né? É da mesma família do Camaro. Esse é um motor mais moderno hoje, da linha 1500, incluindo as outras marcas. E lembrando também que esse câmbio de 10 velocidades, que é similar, foi desenvolvido em parceria com a Ford, similar com o da F-150, aqui ele está melhor calibrado com esse motor. Então, se você falar para mim, não, mas Flávio, ele tem menos potência que a F-150. Tem, só que ele entrega mais potência em baixo giro. A F-150 você precisa encher muito, e é gostoso de encher aquele motor, né? Mas aqui você não precisa ficar dando kickdown no acelerador. Esse câmbio, ele entrega muito rápido a potência. Então se você tiver a 1.300, 1.500 giros, você já sente quase toda a potência dele. Mas o que eu quero destacar é que essa frente é uma identidade muito marcante, muito forte e muito bonita. Destaque aqui para essa unificação do para-choque dianteiro com essa grade, com essa frente, que aqui não dá nem para saber o que é grade e o que é frente, né? Porque tá tudo muito composto, tudo muito equilibrado, muito junto. Esse farol eu acho demais, vou colocar o farol alto aí. É um conjunto ótico, muito impressionante, e à noite, na estrada, sem iluminação pública, ele ilumina muito bem. Tem um automático e a comutação, o comutador dele, a troca, né, do farol alto para o farol baixo, quando ele enxerga uma luz vindo de lá, é muito rápida. Então assim, do mesmo tempo que ele apagou, logo que apareceu uma próxima luz ali na frente, quando o carro passa, ele já acende novamente. A maioria dos carros demora um pouco para acender. E esse carro aqui funcionou isso muito bem. Destaque aqui para essa lanterna com a gravatinha da Chevrolet. E não sei se vocês se lembram, esse carro foi apresentado pela primeira vez estaticamente na Expo Inter, que eu estive presente, em Porto Alegre, onde está passando por momentos agora assim de desafios da humanidade, mas graças a Deus nós temos lá pessoas, jipeiros, off-roaders, que tem coração, que tem viatura preparada para isso e que está chegando em lugares onde nem a Defesa Civil e os bombeiros estão conseguindo. Então eu fico muito feliz das pessoas poderem estar vendo o que é um jipeiro de verdade, o que é esse espírito de não deixar ninguém para trás. Então eu espero que as pessoas consigam entender. Gostaria que fosse de uma outra forma, uma forma mais bonita, uma forma mais
gostosa de assistir e não a desgraça que a gente está vendo aí da natureza, que nós mesmos provavelmente causamos, né? Mas, voltando para o foco aqui, lá na Expo Inter, houve a apresentação estática, depois nós fomos para o Pantanal, que em 95, 96 lançaram a Silverado lá, e aí essa Silverado voltou lá em novembro a ser lançada no Pantanal, tive um pouco de experiência com ela lá, mas muitas coisas eu só estou descobrindo agora, na avaliação, um pouco mais de tempo, mais cuidado, porque tem muita coisa para conhecer aqui. Agora, voltando a falar do motor, esse motor ele tem uma tecnologia que ele é como, sabe o Dahan, que é o motor M, que você tem um V8 que pode trabalhar como um V4. Então, se você estiver pisando pouco, só 4 pistões funcionam, economizando combustível e toda a mecânica do carro. Se você precisar de potência, é só acelerar, que os 8 pistões vão trabalhar ali a todo vapor para te entregar toda a potência. Aqui é melhor do que isso. Por quê? Se você estiver numa velocidade cruzeiro, numa rodovia, o giro dele vai estar lá embaixo, porque vai ter 2 pistões trabalhando ali, ao invés de 4. Mas, se você precisar um pouquinho mais, ele põe 4, ou põe 6, ou põe 8. Ele não precisa trabalhar com os 8 pistões todo o tempo, e nem só nos 4. Então, não é o 8 ou 80, aqui é conforme a sua pedida. Então eu consegui boas médias na rodovia graças a esse sistema tão avançado que está nesse motor agora. Então, vou mostrar como é que ele é aqui dentro na caixa para vocês verem. Já temos aí um conjunto de amortecedores para facilitar, e facilitou muito, muito fácil de abrir esse capô. 2 amortecedores, um de cada lado. E a maquinona aqui dentro, ó. Isso aqui, ó, já tinha dito isso. Se você ainda não assistiu o meu vídeo do lançamento desse carro, lá eu coloco todos os dados técnicos. Aqui eu não vou ficar passando muito dado técnico para você, porque já tem lá uma redundância, não vou te fazer perder tempo. Então, se você não viu, clica aí no link e vai assistir o vídeo que vale a pena, que é um complemento dessa avaliação aqui. Então, bom, vou mostrar a máquina aqui para vocês. Uma coisa muito legal de mostrar nesse motor é a captação do ar. Então muita gente pensa, né? Caminhonetona alta dessa aqui, a Chevrolet não costuma normalmente informar ou qual é a capacidade de transposição de alagados. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então aqui toda a caixa do filtro de ar, que vem aqui por baixo, e aí aqui por trás da grade. Grade essa ativa, hein? Não se esqueçam. Tem aletas aqui, ó. Essas aletas são ativas e dependendo da situação, elas se fecham para melhor aerodinâmica do carro. Então aqui, ó, subiu o tubo, a gente passa aqui pelo High Country, e aí tem a entrada do ar bem aqui em cima, ó. E olha que legal, como ele capta todo o ar aqui, ele tem uma borracha de vedação para que esse ar não receba água, se estiver chovendo principalmente, ou a travessia de um alagado, ele deve segurar bem também. E aí aqui na frente, ó, não tem a borracha de vedação, por quê? Porque ela está aqui, ó. Ela está aqui em cima do capô. Então ele fecha essa vedação. Poxa, Flávio, mas se fechou a vedação, como é que ele recebe o ar? Por aqui, ó. Aqui, ele faz o ar entrar, mas se tiver água, a água é mais pesada, ela não vai entrar por aqui, ela vai vazar por aqui, a não ser que transborde mesmo. Então qual é a altura que pode transpor um alagado? Desde que a água não ultrapasse a gravatinha. Então é só você medir a altura da gravata, é o máximo que você pode transpor um alagado. Então por que eu estou falando a gravatinha? Porque você pode ter mudado a medida do seu pneu, o amortecedor, mexido na suspensão, e aí a altura do seu carro muda. Então aqui, original, vai ser uma medida, e se não for original, vai ser outra. Então uma boa forma de saber é que o alagado não seja superior a essa parte inferior da gravatinha, que aí você consegue passar com tranquilidade. A impressão ao dirigir na cidade é interessante, porque o retrovisor ele sempre parece que vai pegar em algum lugar, porque ele é muito longo. Mas a gente não pode esquecer que esse retrovisor ele é projetado porque o carro foi projetado, né? Então esse retrovisor ele é para quem precisa puxar reboque, trailer, veículos longos. Então você precisa desse tamanho de retrovisor para poder enxergar lá atrás. Então se você tem cavalo, se você tem um implemento, alguma coisa que você precisa puxar com a sua picape,
o retrovisor já está adequado a isso. Na RAM também é bem grande, não tão grande quanto esse. Já foi falado aqui também do excesso de vibração desse retrovisor, mas acho que é o tamanho, não tem como não ser, não tem como não fazer. Mas rodando normalmente no dia a dia, ele não faz barulho. Muito legal a opção de câmera para o retrovisor. E uma diferença também que eu percebi aqui é esse teto. Ele não é panorâmico, mas esse tampão aqui, ele protege bastante do calor. Então eu tenho percebido nesses carros com teto panorâmico de que tem muito calor aqui nessa parte do vidro. E aqui é um ponto positivo, apesar de não ser tão grande, é um ponto positivo que você não sofre em dias muito quentes, como hoje, por exemplo. Hoje não está tão quente, mas estava exposto ao sol, está 28 graus, mas está bem confortável, não tem nada de calor. O head-up display é bem completo. Aqui não tem o porta-óculos, mas tem uma coisa que, para quem usa óculos de sol, quem fica trocando óculos, é muito útil. Tem aqui, ó. Se protege, eu não sei, mas que eu arrisco pôr, eu arrisco.